Olá, amigos, vamos para a nossa revisão da nossa segunda prova da nossa disciplina de Psicologia e Filosofia, tá bom? Essa revisão vai orientar os nossos estudos para a nossa última prova. Começando aqui, nós vimos no comecinho do nosso bimestre o período socrático, Sócrates e Platão. Período socrático, os grandes filósofos desse período foram Sócrates, Platão e também Aristóteles, tá bom? Eu acrescentei também Aristóteles aqui, adicionei também Hipócrates, tá bom? Sócrates. Sócrates é conhecido como pai da filosofia, pela sua grande importância dentro da história da filosofia. As principais ideias de Sócrates. A primeira ideia de Sócrates fala sobre o lema conhecer-te a ti mesmo. Então ele acredita o seguinte, que antes de você buscar a verdade, buscar algo, o homem precisa primeiro se autoanalisar, reconhecer a sua própria ignorância. Não ignorância que a gente nada sabe, mas a que a gente é sempre um grande aprendiz. Então, ele utilizava essa frase, só sei que nada sei. Isso quer dizer o quê? Eu estou em constante aprendizagem, nunca estou pronto. Outra ideia de Sócrates, ele acreditava o seguinte, ninguém pratica voluntariamente um mal. Então ele acredita o seguinte, a pessoa que pratica o mal, não é que ele quer praticar o mal, é que ele desconhece o bem. Aqui é claro que você pode concordar ou discordar, eu estou falando das ideias do filósofo, tá bom? Não estou falando que é uma verdade absoluta. Somente o ignorante não é virtuoso, ou seja, só age mal quem desconhece o bem. Pois todo homem, como fica sabendo que é bem, que é o bem, reconhece-o racionalmente como tal e necessariamente passa a praticá-lo. Então ele acha assim que a pessoa que pratica o mal é porque ela não conhece bem, porque a partir do momento que ela conhecer o bem, ela começa a praticar o bem. Ao praticar o bem, o homem sente-se dono de si mesmo e, consequentemente, é feliz. Então ele acredita que o homem se realiza praticando o bem, alcança a felicidade ao praticar o bem. Sócrates morreu. Como foi a causa da a morte de Sócrates? É claro que ele morreu, né, gente? Qual que é as causas? Por que Sócrates morreu? Ele foi morto. Por que ele foi condenado à morte? Por 3 motivos principais. Então, se eu perguntar para vocês quais são os 3 motivos principais da condenação de Sócrates à morte, é o seguinte. Primeiro motivo da condenação de Sócrates, a falta de crença nos deuses da cidade. Lembrando que ele estava na Grécia Antiga, ele não acreditava nos deuses daquele período. A introdução de novos deuses. Além de ele não acreditar nos deuses da época, ele ainda introduziu novos deuses na mitologia grega, naquela religiosidade da Grécia Antiga. E a corrupção da juventude. Por que corrupção da juventude? Porque como ele tinha facilidade na dialética, ele era muito cativante nas suas palavras, ele era seguido por muitos jovens. Ele tinha uma multidão de discípulos jovens que o seguiam, fazendo então que para os outros que eram contrários a Sócrates, para eles enxergavam o seguinte, que Sócrates estava corrompendo aquela juventude. Então foi esses 3 motivos que foi condenado à morte Sócrates. Lembrando que ele recebeu aí o cálice de cicuta, que é uma planta venenosa, e a imagem mostra isso para a gente. Então as 3 causas da condenação de Sócrates, a falta de crença nos deuses da cidade, a introdução de novos deuses, a corrupção da juventude. Platão. Platão era discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates, o sábio é sempre virtuoso, quer dizer que a pessoa sábia é uma pessoa que tem muitas virtudes. O homem, como que Platão entendia o homem? O homem para Platão era dividido em 2 partes, em corpo e alma. O corpo seria então a matéria e a alma seria algo imaterial, ou seja, o divino que o homem possuía. Então, para Platão, como é que era dividido o homem? Em corpo e alma. O corpo é material e a alma imaterial. O corpo concreto, a alma abstrata. Enquanto o corpo está em constante mudança de aparência, a alma não muda nunca. Então, para Platão, a alma é imutável. Nosso corpo vai mudando, a gente é jovem, vai envelhecendo, mas a alma não. A alma ela permanece para sempre a mesma. Isso para Platão. Quando nascemos, temos a alma perfeita. As verdades essenciais já estão inscritas na nossa alma eternamente. Porém, nós as esquecemos, pois a alma
é aprisionada ao corpo. A alma. Então, para Platão, lembra que anteriormente fala que o homem é dividido em corpo e alma. E como era dividida a alma para Platão? A alma, de acordo com Platão, é dividida em 3 partes, por isso que é chamado de alma tripártida. A alma é dividida em racional, irascível e concupiscente. A alma relacionada, que ele coloca até partes do corpo para explicar essas 3 partes da alma. A parte racional da alma, ele colocava como símbolo a cabeça. A parte irascível da alma, ele colocava como símbolo o tórax. E a parte concupiscente da alma, ele colocava como símbolo o baixo ventre, a barriga. O que quer dizer essa alma racional? A alma racional seria a parte da alma que ela trabalha com a razão. Ela comanda as outras 2 partes. Ela é sábia, é prudente, ela é que comanda, ela dá as ordens. Já a alma irascível é a alma mais sentimental, movida pelos sentimentos. Enquanto a racional é a razão, a irascível seria os sentimentos. Nesse caso aqui, o sentimento relacionado à força, ou medo, é a parte que se irrita com facilidade. A alma concupiscente é a parte da alma que está relacionada aos prazeres, em especial aos prazeres sexuais, ligado ao libido, ao carnal. Então, que às vezes é necessário ter uma moderação que controle, para que essa alma concupiscente não ultrapasse os desejos da alma racional. Então, a alma, de acordo com Platão, é dividida em racional, irascível e concupiscente. Tudo bem? 3 partes. Aqui tem uma imagem mostrando aqui, olha as virtudes e os vícios. Quando a alma racional ela está equilibrada, ela desempenha virtudes. Quando a alma racional está desequilibrada, quer dizer que está fora do equilíbrio do ser, ela desempenha vícios. Por exemplo, a alma racional equilibrada, ela pode trazer sabedoria. A alma irascível equilibrada traz coragem, força. A alma concupiscível equilibrada traz domínio de si. E tudo isso leva à justiça, de acordo com Platão. Já quando a alma racional está desequilibrada, ela gera orgulho, preguiça. Quando a alma irascível está desequilibrada, ela leva a vícios como raiva e inveja. Quando a alma concupiscível está desequilibrada, ela pode levar a luxúria, a gula e a ganância. Tudo isso gerando, então, a injustiça. Nessa mesma visão de alma, Platão propôs a organização de uma sociedade. Então, como que seria organizada a sociedade de acordo com Platão? Então, ele acreditava-se o seguinte: da mesma forma que a alma é dividida em 3 partes, a sociedade deveria ser dividida em 3 partes. Quais serão as partes da sociedade que deveria existir de acordo com Platão? A classe dos magistrados e governantes, aqueles que trabalham com a razão, com a inteligência, que governam a sociedade com sabedoria. A parte da sociedade que são os soldados, os guerreiros, que trabalham com a força para manter a ordem social, que seria a parte irracional, irascível. E a parte da sociedade que seria concupiscente, que são os agricultores, os produtores, a baixa sociedade. Aqueles que apenas trabalham provendo o alimento e as necessidades básicas. É engraçado olhar aqui que ele imagina aqui a parte apenas dos magistrados como uma parte da sociedade que é racional, porque as demais partes são irracionais. Sendo assim, os magistrados, os governantes devem dar à luz à sociedade, porque são eles que possuem o conhecimento, de acordo com essa visão de Platão. Então, a sociedade ideal, a república que Platão imaginou, é a seguinte: aplicando a sua filosofia, Platão imaginou na república uma sociedade dividida em 3 classes, como a gente já viu, de acordo com a capacidade de cada um, intelectual de cada um. Então, de acordo com Platão também, alguém da classe irascível, que seja lá da classe menor, não poderia exercer as funções da classe superior. Por quê? Porque ele não tem capacidade intelectual para isso. Então, ele acreditava que cada um é pré-determinado por uma área na sua vida. A primeira classe, então, mais presa às necessidades do corpo, que lembra que é a parte concupiscente, seria encarregada então pela produção, distribuição de gêneros para toda a comunidade, lavradores, artífices, comerciantes, seria a classe mais baixa. A segunda classe seria dedicada à defesa, soldados.
E a terceira classe, que é a classe superior, seria aquela que trabalha com a razão, onde estão os intelectuais, e são eles que guiam a sociedade. Então nós temos uma classe que é econômica, que são a classe dos governantes, uma classe que seria militar, a classe dos soldados, e a classe dos ou melhor, pelo contrário, a classe econômica, aqueles que mantêm a economia do lugar com o trabalho, né? Aqueles que trabalham manualmente, agricultor, o artesão, né? A classe militar, que são os soldados, e a classe dos magistrados, são aqueles que têm o conhecimento ao seu lado, aqueles que possuem o conhecimento, e são eles que garantem a ordem da sociedade. Bom? De cada uma dessas classes, esperava-se a realização das tarefas para as quais a tinha maior aptidão. A cidade justa é organizada pela justa medida, ou seja, onde cada cidadão ocupa seu lugar designado por sua natureza. É interessante colocar aqui por sua natureza, que para Platão, cada um já está determinado a seguir, a desempenhar uma função na sociedade, uma função que já é pré-determinada para ele. Imaginar isso hoje é bem difícil, porque hoje nós temos a possibilidade de mudar o nosso papel na sociedade. Nós podemos sair de uma classe bem baixa e atingir uma classe muito alta. Mas nessa época, com a visão de Platão, isso era impossível, porque aquele que está na classe baixa não teria capacidade intelectual e vocacional para exercer uma classe maior. Sei que isso gera uma certa inquietação no nosso coração, mas é só uma visão de Platão. Aí nós estudamos também o mito da caverna. Não sei se vocês lembram muito bem do mito da caverna, que as pessoas estão lá presas na caverna e eles olham apenas os reflexos que batem na parede. Quer dizer, o que as pessoas estão vendo não é o mundo real, é apenas um mundo criado para elas poderem enxergar, para que elas pudessem escapar dessa dependência intelectual. Elas teriam que ter a coragem de sair da caverna. Quando a pessoa sai da caverna, ela sai desse mundo de conforto dela, da zona de conforto, e aí ela encontra a luz, que é o conhecimento, a sabedoria. Só que no primeiro momento a luz afeta os seus olhos, porque a luz, quando a gente sai da zona de conforto, encontra uma nova realidade, no começo isso é difícil, é dolorido, é sofrido, mas depois que a gente se adapta ao conhecimento, se adapta à luz, se adapta a um mundo novo, nós sentimos tão bem que temos por desejo voltar à caverna, para levarmos para aqueles que estão presos e escravos, né, da sociedade, para que eles possam enxergar o mundo como ele realmente é. Só que aí corremos o risco de não sermos bem aceitos pela sociedade de qual nós viemos, e às vezes corremos o risco até de perder a vida, no caso que é o que o mito da caverna nos traz, tá bom? Lições então do mito da caverna. Eu já falei tudo isso de maneira bem resumida, agora vamos ver uma maneira mais extensa aqui, olha. As coisas materiais são sombras. Então, de acordo com o mito da caverna, o que a gente está vendo, na verdade, pode ser que não seja a verdade absoluta. A gente está vendo só uma sombra do que seria o real, que na verdade não é a verdade absoluta, né? As coisas materiais, os bens corporais, parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente, eles são estáveis e passageiros. Então, tomar um cuidado para não ficar preso às coisas materiais, porque o mundo material não é a verdadeira verdade. É estranho falar da verdadeira verdade, né? Mas as coisas materiais não é só elas que regem a nossa vida. Existe algo na nossa vida além da matéria, além das coisas materiais, além das coisas... hoje nós vivemos uma sociedade bem capitalista, né? A gente acredita muitas vezes que a felicidade apenas está em adquirir algo. Mas, de acordo com o mito da caverna, não é só adquirir algo, mas é conquistar algo superior, que, de acordo com o mito da caverna, que seria a maior alegria do ser humano, a maior conquista do humano, é o conhecimento, a sabedoria. É o que a gente está buscando na faculdade, né, gente? As riquezas, as honras são muito boas, mas todas podem se perder ou passar com o tempo. Ficar dentro da caverna é mais fácil, é muito mais fácil ficar dentro da zona de conforto, ficar lá apenas olhando o mundo passar, a vida passar, só trabalhando, dormindo, comendo e curtindo nos finais de semana, é mais fácil. Mas a partir do momento que nós nos lançamos em busca do conhecimento, isso exige de nós um esforço, né? Então ficar dentro da caverna é mais fácil, ficar acomodado. A luz irá criar incômodo, claro. Nós não estávamos acostumados com a luz, é algo novo na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente encontra a sabedoria, essa sabedoria nos traz luz e a gente começa a enxergar
o mundo de outra forma, no começo para a gente é muito difícil de aceitar que o mundo é daquele jeito. Porque nós estamos tão conformados apenas com as sombras da parede, que quando nós olhamos para fora o sol, isso incomoda. Habituar-se à luz para poder contemplar o mundo superior. Então é necessário nos habituar ao conhecimento. E o conhecimento exige esforço, dedicação, então é necessário buscar contemplar o que é imaterial, de acordo com Platão. Devolver o bem que recebeu. É o que eu falei para vocês. Quando nós recebemos essa luz, o conhecimento, nós nos sentimos tão bem realizados que nós sentimos a necessidade de compartilhar da nossa alegria com as pessoas que estão próximas de nós. E aí a gente tende a voltar à caverna para tentar levar para as pessoas essa informação. Gente, tem vida lá fora, tem luz lá fora. O que a gente está vendo aqui não é realidade, é apenas sombra. E aí vem a atividade 1. Né? Atividade 1, até vou abrir aqui um pouquinho para a gente poder ver a atividade 1. Só vou mostrar para vocês a atividade 1, deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho aqui. Acho que dá para ver aqui, olha. Aí tem as perguntas da atividade 1, eu já coloquei para vocês o gabarito, mas posso colocar depois de novo se vocês desejarem, tá bom? Aí tem todas as perguntas da atividade 1 que a gente fez via Forms, tá bom? Fechando aqui, não vou gastar muito tempo aqui nessas atividades, porque depois eu deixo para vocês o gabarito. Continuação da nossa revisão, período socrático, Aristóteles e Hipócrates, né? Que é a segunda parte aqui do período socrático. Aristóteles, então, foi um dos mais importantes filósofos gregos. Ele escreveu uma série de obras que falavam do quê? Política, ética e moral. E em outras áreas do conhecimento também. Com a morte de Platão, Aristóteles, que era um famoso aluno de Platão, acreditava que seria o seu sucessor natural. Mas ele foi rejeitado pelos filósofos da sua escola. E assim, ele, decepcionado, deixou Atenas e montou a sua própria escola, a escola Liceu. Tá bom? Se a gente comparar as ideias de Platão e de Aristóteles, que era o seu discípulo, nós vamos ver algumas coisas que são bem divergentes entre os dois. Lembrando que os dois pertencem à escola de Atenas. A primeira coisa que é muito divergente entre os dois é o seguinte: para Platão, existiam dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, dos fenômenos, o mundo que a gente toca, o mundo imaterial e o mundo material, o mundo da dialética, da reflexão e o mundo que a gente consegue tocar, que a gente consegue enxergar, que é visível. Já para Aristóteles, não, existia apenas um mundo só, que é o mundo político humano, captado por razões e sentimentos. Quer dizer que os dois mundos que Platão acreditava que existia, para Aristóteles é um mundo só, e esse mundo está interligado, tanto os conhecimentos como a matéria, tudo interligado. E o ser humano é um ser político por natureza, né, que ele deve exercer seu papel social. As principais ideias de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles abrange as seguintes ideias: a natureza de Deus, que é metafísica, a palavra metafísica quer dizer que está acima da física normal, a ideia do homem, que é o responsável pela ética, e do Estado, que está relacionado à política. Vamos entender cada uma delas. A metafísica aristotélica. A metafísica foi um termo determinado para estudar a relação dos seres e suas essências, para além das relações físicas, por isso que é meta, meta quer dizer além. Para Aristóteles, Deus não é o criador, mas o motor que faz todo o universo funcionar. Ele é a fonte, é um Deus como se fosse uma energia que move tudo, que não é aquele que faz tudo, mas é aquele que move tudo, tá bom? O último motor do mundo. A metafísica aristotélica também acreditava o seguinte, que existiam quatro causas para a existência de tudo que existe. De existência de tudo que existe é estranho, né? Mas a existência de tudo. Existem quatro causas. Uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente, uma causa final. Então, tudo que existe, ele existe por causa de quatro causas. Para que ele serve? Do que aquela coisa foi feita? Causa material. Como aquela coisa foi feita? Causa formal. Por quem que aquela coisa foi feita? A causa eficiente. E por que aquela coisa foi feita? A causa funcional, que é a causa final. Então ele acreditava nesses três motivos da existência de todas as coisas. Uma causa material, formal, eficiente e final. Por exemplo, se a gente imaginar aqui, olha, um cinto de couro. Vamos começar a imaginar pelo couro. A causa material seria o couro, quer dizer, o cinto é feito de couro, então a matéria que forma o cinto é o couro. Causa material, couro.
Causa formal. Qual que é o formato que eu vou dar para aquele couro? Eu vou dar o formato de cinto. Então, cinto de couro é a forma que foi dada ao couro. Então, é a causa formal. A causa eficiente é quem fez o cinto. No caso, o coureiro. E a causa final, para que o cinto foi feito? Para prender as calças. É a função dele. Olha aqui um outro exemplo. Nós temos aqui uma causa material. As pedras, as rochas, a madeira. Depois, a causa formal. O que eu vou fazer com essa madeira e com essas pedras? Eu vou fazer uma obra. Então, eu utilizo um formato para me ter por base, um projeto. Depois, eu tenho a causa eficiente, que é a pessoa que vai fazer aquele projeto, pegar a madeira e a rocha, transformar aquilo numa obra. E por que aquela obra foi feita? Para dar prazer para uma pessoa, para servir um espaço de culto aos deuses. Então, o porquê que aquela obra foi feita, tá bom? As 4 causas de Aristóteles. Aí vem outro assunto de Aristóteles, que está relacionado à eudaimonia, que é a felicidade ética em Aristóteles. Segundo Aristóteles, tudo tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. Segundo o pensamento aristotélico, a felicidade, também chamada de eudaimonia, é o único objetivo do homem. Quer dizer o quê? O homem vive para ser feliz. Ele vive em busca da felicidade. É para ser feliz e para fazer o bem ao outro, então, que o homem é um ser social. Então, a relação social do ser humano se resume em viver a felicidade e levar os outros à felicidade. A busca da felicidade seria, então, a finalidade natural dos seres humanos. Quer dizer que todos nós existimos para ser feliz. A felicidade é um fim em si mesma. Ser feliz é o objetivo da própria felicidade. Os seres humanos buscam a boa vida, justa e feliz. O ser humano como animal político. Mas o que é isso, animal político? A gente fala de ser humano animal, parece uma coisa estranha. Mas é que, de acordo com Aristóteles, o ser humano, por natureza, ele é um ser político. Hoje, a visão política se corrompeu um pouco. E quando fala em político, nós logo pensamos no partidarismo, mas não tem nada a ver. A política está relacionada ao exercício da cidadania, à organização da sociedade. Então, o ser humano, por si só, é um ser social. Tá bom? Até ele fala aqui, zoom politikon, quer dizer, animais políticos. O ser humano é um animal por si só, ou seja, um animal político. O ser humano é um ser que tende a viver em sociedade. Ele é um ser que tende a desenvolver a política social. Hipócrates. Adicionei Hipócrates à nossa aula devido à importância do nosso curso de psicologia à área da saúde. Porque Hipócrates era conhecido como o pai da medicina ocidental. Ele foi um dos primeiros a rejeitar a explicação supersticiosa sobre as coisas e mística. Porque, de acordo com Hipócrates, as coisas acontecem, tem causas naturais ou devido à forma de vivência daquela pessoa. Algo gera uma doença, uma enfermidade, não é uma coisa assim espiritual, um mal que foi atingido aquela pessoa. Não, ele começou a questionar isso. Quer dizer o quê? Ele começou a ser um ser mais científico, em busca da ciência. Hipócrates também desenvolveu uma teoria chamada teoria dos humores de Hipócrates, ou também chamado de humorismo. É a teoria em que o corpo possui 4 fluidos diferentes que, quando estão desequilibrados, levam a doenças. Quais são esses fluidos? Vamos ver daqui a pouco. Então, nessa teoria, cada humor, quer dizer, cada fluido, corresponde especificamente a um órgão do corpo. Então, quando eu falo em fluido sangue, eu penso logo no coração. Quando eu falo no fluido bilis, eu penso no fígado. Quando eu falo em fluido fleuma, eu penso no cérebro. Quando eu falo em fluido atrabilis, eu penso no baço. Então, são esses fluidos e esses órgãos. Olha para você ver como essa teoria humoral de Hipócrates funcionava. Não é que uma pessoa só tem um dos humores. Ele acreditava o seguinte: todos nós possuímos todos os humores, mas um humor se destaca mais em cada um de nós, de acordo com Hipócrates. Quem é uma pessoa mais aqui voltada para o sanguíneo, para o fluido sanguíneo,
ela é uma pessoa que está relacionada aí ao coração, mais emotiva. Depois a gente vai ver a pessoa que é mais colérica, a questão como que são as características dessa pessoa. Depois a pessoa mais melancólica, depois uma pessoa mais fleumática. A gente vai ver cada uma desses humores, como que age em cada pessoa. Essas imagens trazem bem o que seria um resumo de cada um desses humores. O fleumático, aquele que trabalha com as artes. O sanguíneo, aquele que se leva pelas paixões. O colérico, aquele que se irrita com facilidade. E o melancólico, aquele que se decepciona com facilidade, aquele que tem por tendência a ser depressivo. Vamos lá, teoria dos humores de Hipócrates. O sanguíneo, como que é o sanguíneo? O sanguíneo mais otimista, ele também é irritável, impulsivo, ele submete de bom grado ao clamor de seus instintos, às paixões. Então o sanguíneo, ele se leva ao coração. Por isso utiliza a palavra sangue, né? Do sangue, da ideia do coração, daquele que corre pelas veias. Então o sanguíneo, ele é mais apaixonado, as paixões da vida, é levado mais facilmente pelas paixões. O fleumático já mais racional, ele não vai muito pelas paixões, ele utiliza mais a razão para agir. Lembrando que a fleuma está relacionada ao cérebro, né? Reflexivo, fantasioso, pacífico, dócil. Normalmente ele tem habilidades artísticas. O colérico, já aquele que não age muito com razão. Na maioria das vezes ele tem um instinto mais impulsivo. Ele tem aí um instinto de ambição, um desejo de domínio, tem propensão a reações abruptas, explosivas. A imagem bem mostra isso. O melancólico, né, é aquele que fica mais um olhar mais triste, depressivo, rancoroso, prefere a solidão, mais pessimista. Com a imagem também nos mostra aqui o melancólico deitado numa cama. Bom? Hipócrates considera que cada pessoa já nasceria com uma certa combinação e tempero dos quatro humores. Quer dizer que todos nós temos os quatro humores dentro de nós. Mas nós somos o resultado de uma mistura desses humores em nossa vida, né? Cada um tem o equilíbrio desses humores. Alguns são mais fleumáticos, mais sanguíneos e menos melancólicos, por exemplo. E assim, cada um tem o equilíbrio desses humores dentro de si. Em algumas pessoas, os quatro humores estivessem perfeitamente equilibrados, na maioria dos casos, haveria predominância de um ou dois humores. Quer dizer o quê? Por mais que a pessoa tivesse uma vida muito equilibrada, dois ou um desses humores iriam sobressair sobre os demais. Isso contribuiria tanto para a formação dos tipos físicos diferentes, como a personalidade de cada pessoa. É engraçado que ele fala do tipo físico o seguinte, para ele, por exemplo, o colérico, para ele, por exemplo, é uma pessoa mais forte, porque é uma pessoa mais relacionada à força física e a menos à razão, né? Então isso mexeria não só com o formato físico do corpo da pessoa, também com a personalidade daquela pessoa. Aí nós tivemos a nossa atividade 2, né? Vou abrir aqui para vocês verem o link, mas eu também já disponibilizei para vocês essa atividade. Vou abrir aqui, atividade 2, né? Já disponibilizei para vocês essa atividade, posso disponibilizar de novo depois, só para a gente abrir essa atividade, para a gente poder vê-la. Deixa eu abrir de novo aqui. Se eu consigo abrir ela. Deixa eu ver aqui se eu consigo abri-la aqui. Estou conseguindo abrir ela. Vamos ver por aqui se eu consigo abri-la. Atividade 2, a gente fez também uma resposta via forms, né? Eu vou deixar para vocês de novo, se for necessário, esse gabarito. Deixa eu encerrar aqui. E assim nós finalizamos a nossa revisão. Bons estudos a todos vocês. Fiquem com Deus e uma boa prova a todos.